E nessa semana nós tivemos o Dia Mundial da Obesidade, marcado no dia 4 de fevereiro. O objetivo dessa data é conscientizar as pessoas sobre os riscos e as prevenções à obesidade, uma doença que afeta 1 a cada 4 pessoas no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Então, hoje, em alusão a essa data, nós recebemos aqui no Balanço Geral, no nosso estúdio, o médico Júlio César Batista Lucas, endocrinologista, metabologista, para tirar algumas dúvidas. Doutor, primeiro, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar com a gente aqui ao vivo no Balanço Geral, doutor. Prazer é meu. E olha, eu já começo fazendo aquela pergunta, né, que todo mundo quer saber, né? Quando se fala, eu comentei aqui logo na abertura do Balanço Geral falando sobre isso. Quando se vê uma criança, antigamente se via mais fortinha, mais gordinha, a gente já tinha logo que falar, olha, essa criança saudável, olha que bom, ela é gordinha, ela está saudável. Isso tem mudado com o tempo, né? Com a nova geração, não tem, doutor? Olha, Tiago, tem mudado bastante, né? Se a gente começar a olhar estatisticamente falando, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo está acima do peso. Metade dessas pessoas são consideradas obesas. No Brasil, isso não é diferente. E no Brasil, estatísticas recentes mostram que 40% das nossas crianças se encontram com peso acima daquilo que é o esperado. O que isso preocupa? Que uma criança que antigamente a gente via como bonitinha, como você diz, né? Que a avó falava que criança bonitinha, que tá saudável. Aquela que era gordinha era saudável. Isso hoje nos preocupa, né? Porque as doenças ligadas à obesidade, que antigamente apareciam mais tarde, e entre elas diabetes, hipertensão, as doenças ortopédicas, isso vem aparecendo mais novo, né? E em crianças, né? Em jovens, isso faz com que sobrecarregue o serviço de saúde, né? Trazendo um grande número de problemas que a gente tem hoje, né? Olha, inclusive, quem quiser participar dessa conversa, mandar a pergunta aqui para o doutor Júlio César, pode mandar para mim aqui no WhatsApp, vou colocar na tela para vocês, o 993145246. Estou com o Zap aqui, algumas dúvidas já começam a chegar, mas, doutor, é importante falar que citamos as crianças e o doutor citou até algumas doenças que começam a aparecer cada vez mais cedo em relação aí com essa questão da obesidade. Qual que é essa urgência hoje em todo mundo entender que a obesidade está ligada a um problema, a gente pode falar que é uma doença, é isso, doutor? Assim, para nós endocrinologistas e para a medicina no modo geral, a gente não fala em obesidade que é um fator de preguiça, um fator estético, a gente fala de uma patologia, uma doença, né, que tem que ser tratada como uma doença complexa, que é multifatorial, tem vários casos, né, e o tratamento é de médio a longo prazo, os resultados principalmente. Então, essa urgência, ela tem que ser o mais rápido possível a gente agir, porque a obesidade, como eu te disse, está ligada a patologias, doenças que causam sérios problemas de saúde pública, né? Entre elas, diabetes, hipertensão e junto às doenças cardiovasculares, infartos, derrames, que são aquilo que traz o grande custo para a saúde atualmente. E esses são os principais problemas que uma pessoa que sofre com acima do peso enfrenta no dia a dia, doutor? Olha, eu poderia aqui passar o dia falando para você de problemas relacionados à obesidade. Eu estou dizendo quanto a diabetes, hipertensão, mas a gente sabe que tem maiores riscos de alterações do sono, apneia do sono. Nós temos maiores riscos de doenças de arteriosclerose, temos maior risco de doenças articulares, aumenta o risco de câncer, né? O câncer de mama, ele está relacionado a mais em pessoas acima do peso. Eu tenho uma tranquilidade de dizer que a obesidade é a doença do século XXI, é uma epidemia. E quando se encontrou a epidemia com a pandemia, né, que nós vivemos há 4 anos atrás, né, nós vimos que os pacientes acima do peso, eles foram, e os diabéticos, os hipertensos, foram aquelas pessoas que sofreram mais com as morbidades, né, e com a mortalidade relacionada ao Covid-19. Olha, o pessoal mandando já pergunta aqui para o doutor, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, não mandou o nome ainda, mas já mandou a dúvida. Como descobrir se eu tenho hipertiroidismo ou hipotiroidismo? Qual que é a diferença, doutor?
Hipotiroidismo e hipertiroidismo é uma coisa que nós, endocrinologistas, a gente vê muito, porque as pessoas dividem que uma engorda e outra emagrece, né? Isso é um conceito leigo, isso não é muito verdade. O hipertiroidismo é o excesso do hormônio produzido pela tireoide. E o hipotiroidismo é a falta do hormônio. O hipertiroidismo é uma doença que perde peso. O hipotiroidismo, por mais que a pessoa acredite, o ganho de peso ele não é tão grande, né? Ninguém engorda 20, 30 quilos relacionados ao hipotiroidismo. E o que fazer para descobrir é através de exames de sangue, né? Feitos através da colheita de exames de sangue, que você vai avaliar como que a tua tireoide está produzindo o hormônio. Doutor, olha, a Omara mandou aqui lá de Cruz das Posses, ela manda um abraço aqui, obrigado pelo carinho, pessoal de Cruz das Posses. Ela relata que ela pesa 107 quilos, né, já tem 3 filhos, na gravidez acabou engordando muito, não conseguiu reverter o quadro, tem pressão alta e não consegue emagrecer de jeito nenhum. Nesse caso, o que o doutor aconselha o melhor para o corpo? Caminhada, academia ou a questão da reeducação alimentar também, doutor? Acho que está tão difícil hoje a gente convencer as pessoas a fazerem atividade física, né? O ideal era fazer os dois, caminhar e academia, né? São os exercícios de resistência, os exercícios aeróbicos seria o ideal. É difícil, né? Então, se conseguir fazer pelo menos uns 150 minutos de atividade física por semana, Isso né? dá quantos dias, mais ou menos? Uma hora, três vezes por semana, meia hora dia sim, dia não, ou 20 minutos por dia. Isso é o ideal, né? Fazer uma caminhada não precisa gastar dinheiro, né? Não precisa, no máximo, comprar um tênis e caminhar próximo de casa. E, junto com isso, mudança de hábitos, né? Os hábitos alimentares. Eu sempre gosto de dizer que não é fácil, porque quando a gente fala, fica parecendo que é simples, que eu estou dizendo que é tranquilo, que você vai... Olha, não é, né? Eu não estou falando de uma situação, não estou falando de preguiça, de falta de personalidade, eu estou falando de uma doença, né? A doença da obesidade. O tratamento dela passa em mudanças de hábitos, né? Mudanças quanto à alimentação, atividade física, isso na grande maioria das vezes. Mas precisa avaliar se não tem causas que causam obesidade, alterações tiroidianas, que, como eu falei, não tem grande ganho de peso, mas pouco, mas precisa ser avaliada, e outras causas que a gente chama de obesidade secundária, causada por uso de medicações, causadas por problemas relacionados a quadros psiquiátricos, mas a grande maioria da obesidade que a gente tem é o que a gente chama de obesidade primária, relacionado à alimentação e a pouca atividade física, junto com uma predisposição genética que o paciente tem para chegar nesse ponto. Doutor, na questão da saúde mental, influencia muito também na questão da obesidade? Eu sempre digo, quando a gente está ansioso, qual a coisa mais fácil da gente fazer, né? Comida, né? Assim, tem gente que fuma, tem gente que bebe, né? E assim, quando o mais fácil da gente fazer é atacar a geladeira, né? Quando a gente está ansioso, isso é um costume, não digo normal, mas comum entre nós, mas a ansiedade, os estados psicológicos, mesmo o uso de algumas medicações de uso psiquiátrico, eles influenciam no ganho de peso. Olha, por exemplo, a Juliana Arantes aqui, ela não mandou a cidade, mas ela mandou a dúvida dela. Ela fala: doutor, boa tarde, existe algum remédio natural que os médicos indicam para emagrecer? Tipo esses que são vendidos em farmácias naturais, ou até algum outro tipo de medicação? Quando a pessoa procura um médico, o que vocês falam, se existe alguma questão aí natural, por exemplo, doutor? Tiago, eu não conheço nada natural, assim, do ponto de vista médico, que tenha na natureza que tome perca peso, né? Eu não tenho dúvida que o tratamento da obesidade passa pelo uso de medicações, né? E no Brasil nós temos no mundo nós temos algumas medicações, mas eu não saberia dizer, não conheço nada natural, né? Nada que esteja na natureza, que ainda não foi descoberto pela indústria farmacêutica, que ajude a perder peso. E aí o uso desses remédios também acaba sendo até um risco, né, doutor? Ou tanto natural quanto também. O natural, imagino menos, mas pela quantidade, né? Mas os remédios, de uma forma geral. Assim, como é uma doença, nós vamos ter que, em situações, claro, que avaliadas pelo médico, com acompanhamento, de uso da medicação, ela faz parte do tratamento. A gente não toma remédio para pressão alta, não toma remédio para diabetes, por que não
não tomar remédio para obesidade quando isso é necessário, mas precisa de acompanhamento. Todo remédio tem efeito colateral e tem que ter um segmento. A gente sabe que a compra de medicações aí ela ocorre do modo estratosférico, né? As pessoas vão lá e compram os remédios, acabam usando, mas isso precisa ter um acompanhamento, né? Com bastante cuidado. Olha, tem aqui a Lourdes de Franca, ela fala, concordo com o doutor, pesava 92 quilos, fiz uma reeducação alimentar, caminhada, exercício na academia, e na academia de rua, inclusive, ela fala aqui, e ela conseguiu eliminar 25 quilos só com essa reeducação alimentar. Eu acho que o segredo está aí nesse primeiro passo, doutor. Eu posso dizer para ela aproveitar, né? Agradecer por ela ter mandado aí a experiência dela, mas se não precisa, quando a gente calcula o peso, muita gente fala, nossa, mas eu preciso perder 50 quilos. Falo, olha, isso não é impossível, pode perder, mas se a pessoa conseguir perder mais ou menos de 5 a 10% do peso que ele tem, perder e manter, ele diminui mais ou menos 17% a possibilidade de se tornar diabético, né? Então, você perder e manter o peso, nem que se for um pouco desse peso que vai perder, isso vai trazer um benefício, eu não digo benefício estético, né? Porque às vezes fala, vai perder peso, vou ficar mais bonito. Eu conheço um monte de magrinho feio por aí, né? Se a gente vê. Verdade. Mas se perder peso e mantiver, com certeza vai ficar saudável, né? Eu garanto que esse pouco que às vezes as pessoas perdem, não, 20 quilos, tenho certeza que a saúde dela melhorou muito depois que ela perdeu o peso. Doutor, só para encerrar, vou pedir depois para o doutor, inclusive, se tiver algum contato, Instagram, enfim, para as pessoas que tiverem mais alguma dúvida, tem várias dúvidas chegando aqui, e aquela mensagem para quem está em casa, porque a pessoa precisa de um clique, de um start. Eu falo por mim, eu cheguei a perder quase 20 quilos, né? E quem acompanha o Valentim desde o começo do Balanço Geral, há mais de 10 anos, sabe que mudou muito. E foi uma pessoa que precisou chegar e falar, ó, você não está acima do peso? Então, quando a gente precisa desse estralo, falar, olha, será que eu estou acima do peso? Porque quem está geralmente acima do peso não acredita nisso, né, doutor? Eu acho que a mensagem é o seguinte, nunca deixe para segunda-feira, né? Para começar aquilo que pode ser iniciado hoje, né? Saúde talvez seja na minha opinião, é o maior bem que a gente tem, né? Que se a gente não tiver saúde, não adianta ter o resto, porque a gente não vai poder aproveitar e ter bons hábitos alimentares, fazer atividade física, né? Tratar essa situação, com certeza isso vai melhorar a saúde, né? O resto a gente vai trabalhar conseguindo, né? Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Tem alguma rede social que o pessoal pode contar? O meu nome, Júlio César Batista Lucas. Só procurar pelo doutor. Pode O doutor procurar. já está atendendo, inclusive, está nativo aí. Doutor, muito obrigado. Então, volte sempre aqui no Balanço Geral. Obrigado pela atenção. Aqui com a gente aqui no Balanço. Ó, volte sempre e qualquer orientação, a gente procura o doutor de novo, tá bom? Obrigado. Tá certo. Obrigado, doutor, aqui ao vivo no Balanço Geral com a gente. E se você tiver qualquer dúvida também, Tiago, tem muita dúvida chegando aqui no nosso WhatsApp, a gente encaminha depois para o doutor para falar direto com ele aqui sobre esse assunto. Obesidade, você viu como o doutor disse, a medicina encara não como algo estético, né? Olha, vamos emagrecer para ficar mais bonito. Não, tem muito magrinho feio, gostei dessa frase, né? Tem muita gente que tá magra e tá feia, mas na verdade, por uma doença que é séria e tem que ser acompanhada de perto, tá bom?